gente começa a estudar, né, o Céu, o Inferno e a Gênese, em especial, eu falo bastante deles, porque os dois livros que eu estudo bastante, né? E acho que Kardec aborda, né, essa questão profundamente no Céu e Inferno e em alguns capítulos da Gênese. Então, o que é o Espiritismo? Né? Vamos pensar em termos de revelação. Que o Espiritismo é uma revelação, no sentido de revelar, né, de tirar o véu, mas o véu sobre o quê? Sobre leis, né, que desconhecemos. E quando a gente pensa, né, vê lá no comecinho da Gênese, Kardec faz umas perguntinhas que já deixam a gente meio, né, nossa, vou buscar essas respostas aqui, né? E aí ele fala assim, o Espiritismo é uma revelação no sentido litúrgico da palavra, ou seja, aonde você se coloca numa posição de submissão e aceita aquilo dentro da fé cega, da obediência passiva, e aceita aquilo como uma verdade absoluta, onde eu não posso questionar da onde vem essa revelação, né? E aí a gente vê muito o Kardec, e se fala bastante sobre a questão do rompimento, né, da ciência com as questões dogmáticas na produção do conhecimento, do entendimento da lei que rege aqui o nosso mundo físico, né? As leis daqui da matéria. E estudando, né, a psicologia, o Meri Bihan, a gente vai perceber que esse mesmo rompimento aconteceu relacionado à questão moral. Em que se fundamenta a moral? É uma moral onde você se relaciona com Deus por medo do castigo, existe uma pena eterna, uma condenação, não existe uma separação, né? Eu, como filho, vou pagar pelo erro do meu pai, e entre tantas outras questões importantes que às vezes você não para refletir. Né? E aí, estudando a psicologia com o Meri Bihan, ele vai trazer o rompimento, né, com a proposta de moral da igreja, e vai trazer um novo entendimento, um novo estudo, um estudo condizente com as exigências da época, né? Um método científico. Então, passou-se a estudar a alma como causa do fenômeno. E dentro, né, do espiritualismo racional, eles vão fazer o estudo da psicologia, que vai se estudar o instinto, a consciência, as paixões, as tendências, a parte moral, né? E também vai ter o estudo metafísico, né? As ciências metafísicas, que vão estudar o quê? Os princípios. Deus, espírito, matéria. E aí vem aquela divisãozinha, né? A psicologia racional, que vai estudar a alma e o corpo, a união da alma e do corpo, a cosmologia racional e a teodiceia. Então, veja que importante e quando você pega a estrutura de estudo dos espiritualistas dentro da teodiceia, tá lá Deus, sua providência e seus atributos. Exatamente a estruturação que Kardec traz, né, no Livro dos Espíritos e principalmente na Gênese, quando ele começa a fazer o estudo de Deus. E Kardec ainda acrescenta um outro item, que seria a visão de Deus, né? Ele vai trabalhar sobre essas questões. Então, veja, a psicologia racional, a gente pode, né, pensar, foi o que se tornou o espiritismo, no sentido, quando Kardec fala, com o espiritismo, a metafísica se torna experimental, que nós vamos estudar a alma, né, na sua vida presente, no seu passado e no seu futuro. Como? Por um método científico. E aí ele vai classificar o espiritismo não só como uma ciência filosófica, mas também como uma ciência positiva, que vai buscar a causa e as leis que regem determinados fenômenos. E aí a gente vê, quando a gente pensa na questão, né, da religião em si, ela tem dogmas estabelecidos,
rituais, né? O espiritismo não tem um estabelecimento de rituais. Ele se fundamenta na fé. Mas que fé que o espiritismo propõe? Que é o fechamento da última obra de Kardec, né? Que é a Gênese, é o último capítulo. Ele vai trazer exatamente essa reflexão no último capítulo sobre o movimento do espiritualismo, sobre o debate, né, a revolução nas ideias que o espiritismo, né, proporciona. E aí ele vai falar, o espiritismo se fundamenta numa fé racional. Mas o que é a fé racional? Aí eu tenho que só raciocinar, usar só a minha razão? Não. A fé racional, ela vai se fundamentar no estudo dos princípios. E aí a gente faz o link, né? O espiritualismo não vai estudar, né, o princípio espiritual, o princípio material e Deus. Com o estudo do espiritismo, ele vai fundamentar 3 princípios fundamentais que, independente da sua crença religiosa, você pode refletir sobre esses princípios. Deus, alma e futuro. É essa fé que fundamenta a doutrina espírita. A fé nesses 3 entendimentos. E aí a gente vai, né, ver Deus dentro dos seus atributos, dentro da sua providência, dentro da sua justiça, sua bondade, seu amor. Quando a gente vai estudar a alma, a gente vai estudar a questão da lei de progresso, né, da nulidade moral em que essa alma é criada, ao contrário do dogma, que traz a questão da alma criada perfeita. E quando a gente vai estudar a questão do futuro, a gente vai ter que perpassar por várias questões. Penas futuras, castigos, recompensas, felicidade, infelicidade. E o principal, né, quando ele vai tratar da questão desses 3 princípios, ele vai acrescentar a perpetuidade das relações, né, e a pluralidade das existências. Esses entendimentos são a base da nossa mudança de mentalidade, né? E aí ele estabelece a solidariedade e a fraternidade, principalmente pelo princípio da perpetuidade das relações. E isso traz uma visão totalmente nova, um entendimento totalmente novo do ser humano. Então, acho que é importante, né, a gente refletir sobre essa proposta e fazer as comparações e entender que muitas vezes quando os espiritualistas falam em questão de religião, eles não estão falando em dogmas, em sim uma religiosidade natural, porque ele fala assim, o homem é o único animal, né, porque vive num corpo animal que pensa em Deus.